Estar com vocês novamente, feliz de principalmente termos passado pela aprovação da semana passada, Gênesis capítulo 10, outra genealogia, e me apavorava no início desses estudos, mas graças a Deus passamos pela prova, não xinguei Moisés tanto assim, certo? Nós conseguimos e tiramos um bom proveito daquela mensagem, e hoje tem mais. E hoje nós vamos falar sobre uma torre muito famosa aí dentro da narrativa bíblica, a qual temos muito a aprender com essa história. Então abre sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 11. Você que nos visita, nós estudamos a Bíblia aqui capítulo por capítulo, versículo por versículo. E chegamos, essa é a nossa 19ª mensagem em Gênesis, tá, gente? Nós chegamos ao capítulo 11 do Gênesis e estou muito feliz porque tem algo muito gostoso aqui pra gente aprender, como a pastora orou, confrontador e ao mesmo confortador, né? Tem coisas boas aqui pra gente ler. Nós vamos ler hoje do 1 ao 9, e assim que você encontrar, fique de pé. Nós vamos fazer essa leitura juntos, em voz alta. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Gênesis capítulo 11, dos versículos 1 ao 9. Todos acharam? Vamos fazer essa leitura em voz alta, ok? Leia aí na sua versão, do jeito que está escrito na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Sua leitura, esse é o momento de já tentar conectar com essa narrativa, para que possamos já extrair dela aquilo que o Espírito quer nos conduzir a entender nessa noite. Amém? Vou contar até 3, você lê aí do jeito que está escrito na sua Bíblia, em voz alta, amém? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Continue. Amém? Oremos mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo, precisamos tanto de Ti, né? Mas nesse momento agora, mais do que nunca, porque precisamos entender o que foi escrito sobre eles, mas para nós. Então, Senhor, nos ajude a, primeiro, compreender o texto que está sendo dito aqui, entender a história, mas após isso, aplicar isso em nossas vidas, saber os princípios espirituais que aqui estão mencionados, para que possamos também prosperar. E como Paulo disse em 1 Coríntios 10, que eles sejam úteis, de forma de advertir-nos, de forma de ser exemplo para nós. E aqui está uma história muito conhecida de todos e que nós precisamos extrair esses princípios espirituais, para que também não levantemos as nossas torres em nossos dias. Nos ajude, Senhor. Precisamos muito do Teu Espírito que venha nos confrontar com voz de Pai, de amor, de graça, de restauração, mais uma vez nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, obrigado. Bom, um personagem novo surgiu dentro da narrativa, um homem conhecido como Noé, o nome dele é Descanso, nós vimos isso. E a expectativa de descanso estava sobre toda aquele povo, a sua família, na verdade. Eram 8 que saíram daquela caixa flutuante, aquela arca, assim conhecida. E aí Noé faz um holocausto a Deus, e as palavras de Deus naquele momento são super interessantes, porque Deus recebe aquela oferta como aroma suave ou agradável, e ele promete nunca mais amaldiçoar a terra, mas ele diz algo, ele dá um diagnóstico dos seres humanos naquele momento, que é o que nós precisamos repensar e rever. Ele diz assim, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Esse é o diagnóstico que Deus dá, né, da eternidade, dos céus, assim chamamos. Ele diz que o coração do homem é perverso, inteiramente inclinado para o mal. Então o problema da depravação humana continua vivo entre aqueles seres humanos.
E o capítulo 9 termina com um poema que, na verdade, descreve uma profecia de uma maldição que Noé transmite sobre o seu neto. É o seu filho que comete o pecado absurdo que ainda está me abalando até os dias de hoje. Você pode acompanhar isso aí nos nossos canais, de redes sociais, essa mensagem. Mas estamos ainda abalados com isso, mas o fato é que após eles saírem daquela caixa flutuante, e aquele problema surge de pecado naquela primeira família, o capítulo 10 vem como uma narrativa de um elenco que vai ser o elenco de todo o dilema bíblico, de todo o drama bíblico daquele momento em diante. Foi isso que nós vimos na genealogia do capítulo 10. Ali estão todas as nações e todas as gerações estão ali dos 3 filhos de Noé, dentro daquela narrativa do capítulo 10. E vimos no capítulo 10, e eu já disse que ele não está em ordem cronológica. O capítulo 11 vem antes do capítulo 10, dentro da narrativa bíblica. E já vimos ali sinalizar para nós que entre aqueles povos que se espalharam durante Gênesis 10, havia muitas línguas, cada um tinha sua própria língua. Isso é o decreto que nós reconhecemos no 10, que agora irá se manifestar no 11. O 11 é a história desse espalhar de todas essas línguas e todas as raízes, o tronco, a raiz dessas línguas estão descritas ali no capítulo 11. Então é nesse lugar que nós estamos agora. E vamos adentrar o capítulo 11 com esse entendimento do que está acontecendo dentro daquele contexto, daquela época, para que possamos decifrar e aplicar isso em nossas vidas nos dias de hoje. Então volte comigo para o versículo 1. Diz assim a Bíblia Sagrada: no mundo todo, ou seja, não é o globo, lembra disso, gente? Lembra como os antigos enxergavam o mundo daquela época? Não é um globo como nós temos agora, essa ideia de globo é 1960 e pouco, que nós descobrimos que a Terra era esse globo. O texto diz no original, em toda a Terra, é isso que diz, certo? Então aquilo que era habitável daquela época, havia apenas uma língua e um só modo de falar. Essa é a linguagem, que não é hebraico, tá, gente? É uma linguagem que nós não conhecemos, ao qual os filhos de Noé falavam entre si. E começaram a fazer projetos, a florescerem, a crescerem debaixo dessa uma língua. Mas o que o texto está dizendo aqui não é que só havia uma língua, mas eles tinham um só modo de pensar. Eis que, olhando o hebraico no original, diz pra gente que não é que eles só falavam uma mesma língua. Eles pensavam igualmente em todas as coisas. Eles tinham projetos e ambições que eram unidas, iguais. E eles estavam projetando muitas coisas. A pergunta que fica já nesse texto é: isso é positivo ou isso é negativo? Ter uma só língua, ter um só modo de pensar, uma só atitude, por assim dizer, seria isso um problema ou seria isso uma virtude? Bom, é interessante que quando o pecado está no mundo ainda, está dominando os seres humanos, esses que são inclinados para o mal, a Bíblia sempre vê essa questão de unidade de forma negativa, certo? Porque essa união sempre é para preverter, é sempre para causar mais mal entre os seres humanos. Mas é interessante que na nova aliança, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, a linguagem da unidade, de ter um mesmo modo de pensar, uma só atitude, ela está presente em todos os textos, principalmente do apóstolo Paulo às igrejas do Novo Testamento. Por exemplo, lá o Paulo diz assim, no texto de Filipenses 2:2, completam a minha alegria, ele diz, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. Então repare, dentro da perspectiva do Novo Testamento, da nova aliança, do novo nascimento, ter a mesma forma de pensar, a mesma atitude é algo que devemos buscar. E nós como igreja devemos ter esse mesmo modo de pensar, essa mesma atitude e essa mesma linguagem. É a linguagem do amor. É a reflexão do amor de um pai que é amoroso e plenamente amoroso. Então, o texto não está indicando aqui que é uma questão negativa, mas quando o pecado está no mundo, isso se torna um problema. Porque os homens começam a tramar. Os homens começam a fazer suas próprias construções e buscar por ambição egoísta as mesmas coisas, unificando os seus projetos, que são contrários aos projetos de Deus. Versículo 2. Saindo os homens do Oriente... Isso aqui é uma vírgula, né? E nós paramos nas vírgulas. E tem uma dica do autor aqui. Quando Adão e Eva saíram do jardim, eles foram enviados para o Oriente. Essa era a decisão de Deus e a direção de Deus para aquele casal. Vocês vão ser expulsos do jardim, não terão acesso mais à árvore da vida, e vocês caminharão em rumo ao Oriente. Esta é a decisão de Deus acerca daquele primeiro casal. E todo movimento na Bíblia que parte de Deus parte para o Oriente. Então o que o autor está dando aqui como dica para nós? Esse povo está voltando do Oriente. Eles já estão caminhando na rota contrária de Deus. E isso é uma dica dentro da narrativa dizendo algo vai dar errado nessa história.
Certo? Isso é super interessante. Esses autores bíblicos antigos, eles sempre vão colocando essas frases dentro do texto para anunciar algum problema que está prestes a acontecer dentro da narrativa. E diz que eles se encontraram numa planície em Sinear. Já vimos essa cidade em algum lugar? Sim. Essa é a cidade que aquele famoso e poderoso tirano e caçador chamado Nimrod fundou. E diz o texto que o quê? Eles ali se fixaram. Qual era o projeto de Deus, gente? Desde Gênesis, em Gênesis capítulo 9 novamente, sejam férteis, multipliquem-se e populem, entrem na terra e espalhem sobre a terra. E o que esse povo está fazendo? Se fixando novamente num lugar. É a mesma questão com Caim. Lembra de Caim? Eu vou colocar um sinal sobre você e você será um errante pela terra, então vá e você não fixará em lugar nenhum. Que é a primeira coisa que Caim faz? Constrói uma cidade e se fixa. Então aqui o autor está apontando para nós que tem um problema na narrativa. E aí eu me lembrei essa semana de uma frase que a gente disse muito aqui, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Era uma frase que ficou marcada assim nas nossas vidas, devido à nossa... Eu não sei se foi em Filipenses, eu não sei qual foi dos livros que nós estávamos estudando, mas essa frase diante desse texto ficou marcada em mim e ficou marcada em vocês também, em todas as nossas igrejas. Esta frase aqui, quem lembra dessa frase assim, ó? É melhor você estar onde Deus quer que você esteja e você não quer estar, do que estar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. Foi rápido demais, né? Lembra disso? Então eu vou falar bem devagarinho, tá? É melhor estar onde Deus quer que você esteja e você não quer estar, do que estar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. Essa é a questão aqui que nós estamos vendo. Eles se fixam lá, mas esse não era o projeto de Deus. Nem para Noé, nem para os seus filhos. Mas aqui nós estamos vendo já uma narrativa que irá produzir esse sentido de rebeldia. E é interessante, porque esse fixar ali em Sinear não tem uma palavra de Deus, não tem uma direção de Deus, não tem uma consulta a Deus. Nós não vemos ainda na narrativa Deus falar ou Deus se comunicar com esses homens. Eles estão nadando de braço, né, dando braçada a sós. Estão vivendo debaixo de uma autonomia, de uma decisão própria. E muitos de nós agimos dessa forma também. E tem um apóstolo no Novo Testamento que nos deixou já um texto ali para que nós pudéssemos entender os propósitos de Deus e a vontade de Deus para todos nós. Abra comigo rapidamente no livro do apóstolo Tiago, está lá no final da sua Bíblia, no Novo Testamento. Tiago capítulo 4, versículo 13. Rapidamente, é um texto importante fazer essa leitura. O que eu quero dizer é que esses filhos de Canaã, que estão se espalhando pela terra de Sinear, eles não consultam a Deus, eles não pedem permissão ao Criador que os salvou de um tremendo dilúvio, de um colapso de céus e terra. Eles estão novamente andando sozinhos, sem direção, sem consulta, sem sequer mencionar Deus dentro da narrativa. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim a nós agora, preste atenção porque é para mim e é para você esse texto. Diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Olha aí o dono do contexto, tá? Tá vendo? Cabe dentro daquilo que nós estamos trabalhando aqui. Então tem pessoas daquele tempo de Tiago dizendo assim, ó, nós vamos construir uma casa naquele lugar ali, nós vamos fazer uma morada naquele outro lugar. Então ele diz assim, ai de vocês que dizem, vou para aquela cidade, passarei um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Aí diz assim, Tiago, presta atenção, igreja. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Aí ele dá um conselho aqui que nós precisamos ouvir. Em vez disso, faz assim, olha, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, se vocês se vangloriem nas suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Tiago está dizendo que é do diabo você fazer planos sem consultar a Deus e sem colocar Deus na equação, gente, dos seus projetos e das suas ambições. Portanto, ele diz assim, pense nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu tenho uma pergunta a fazer a todos vocês aqui. Já vamos fazer uma aplicação aqui. Eu deixo sempre as aplicações para o final, mas acredito que esse texto já está nos dando algumas diretrizes aqui para que nós possamos compreender essa relação entre nós e Deus. E nós que estamos num país que é de primeiro mundo, que nos dá a oportunidade de crescer financeiramente, de prosperar, nós temos que realmente pensar no reino de Deus e como ele tramita, como que ele age, como é que ele se manifesta em nossas vidas enquanto nós estamos buscando os nossos projetos pessoais.
Então a pergunta que eu quero fazer a você para a sua aplicação aqui, dentro de um texto onde pessoas estão construindo cidades, fixando nelas, sem qualquer consulta a Deus, usando da sua autonomia, da sua independência, da sua autossuficiência. A primeira pergunta que eu quero fazer a você, vocês, estrangeiros numa nação que não é sua, e que vieram aqui com sonhos, projetos, desejos, a pergunta é o seguinte: quantos dos teus planos começam com sim, se o Senhor quiser? Quantos dos seus planos hoje começam com essa frase: se o Senhor quiser, farei isso, farei aquilo, farei aquilo lá? Quantas dessas começam assim? Por exemplo, a sua decisão de vir para o Japão, permanecer aqui, ir embora, passarão por esse crivo? Passou pelo se o Senhor quiser? Porque talvez hoje à noite é a hora de sentar à mesa com seu cônjuge, com a sua família e repensar os seus planos. E quem sabe trazer Deus para essa equação como prioridade em primeiro lugar. É o crivo, é o filtro pelo qual nós primeiro passamos antes de construir nossas próprias cidades e torres. O Senhor está nos seus planos? Porque eu quero dizer algo agora, é revelação, tá? Isso aqui é profecia, tá? Espírito de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria está aqui nesse dom, ok? Então, preste atenção. Se não passa por esse crivo aqui, se o Senhor quiser, então quero dizer que a sua relação com Deus está mais próxima de Babel do que do reino. É uma construção humana, própria, autossuficiente, minha, certo? E o que você faz é você transfere a sua responsabilidade para Deus. E você usa frases muito crentes nos nossos dias. Conhece frases assim? Ah, seja o que Deus quiser. Conhece essa? Tem muito crente hoje em dia falando isso. Ele faz os planos dele, não consulta a Deus, ela faz os planos dela, não consulta a Deus, e aí quando dá errado, seja o que Deus quiser. Já pegou essa? Isso é Babel, gente, isso não é reino de Deus. O reino de Deus é, nós fazemos planos, mas a última resposta vem do Senhor, entendeu? Isso é reino de Deus, isso não é Babel. O reino de Deus manifesta uma relação não de direito. Senhor, eu sou teu filho, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que cuidar de mim. Isso é uma relação de direito, isso é comercial. Mas uma relação de filho é uma relação de responsabilidade. Então, quando eu digo se o Senhor quiser, em outras palavras eu estou dizendo assim, o que o Senhor quer que eu faça? Porque não há essa consulta em Babel. São os homens agindo por sua própria vontade, em sua autonomia, independência. E esse espírito de dependência é espírito de Caim, é espírito de Lameque, é espírito de Cã, é espírito de Canaã. E talvez muitos de nós achamos que somos filhos, mas estamos vivendo vidas de escravos. A relação nossa com Deus é baseada no direito e não na responsabilidade. Então nós precisamos pensar sobre isso que está dizendo aqui. É uma ação completamente unilateral dos filhos de Cã aqui. E nós precisamos repensar. E não há nada de errado de você ter ambições. As ambições podem ser muito saudáveis, mas elas precisam todas. Nós que somos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, filhos de Deus o Pai, precisamos sempre, em qualquer dos projetos, Senhor, se o Senhor quiser. E aí nós descansamos na vontade do nosso Pai e não vivemos ansiosos pelo dia de amanhã. Porque tudo está no controle dele. Nós vamos ser responsáveis pelo que está diante de mim. Vou ser responsável por isso aqui. Isso é o que eu tenho agora, o presente é o que eu tenho agora. E permitir com que Deus faça a vontade dele na minha vida. Eu vou fazer o que Jesus fez no Getsemane. Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não quero ir por esse caminho aqui, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é ser reino. O restante é Babel, gente. Então nós precisamos pensar sobre isso, ok? Então nós vamos ver agora no texto duas falas. E essas duas falas são completamente unilaterais. Tem duas falas dos homens e uma fala de Deus. Deus percebe o que eles estão fazendo. Mas eles estão falando de forma unilateral. É simplesmente um ao outro. Deus não está nesse diálogo. E muitos dos nossos planos, projetos, principalmente nós que estamos aqui no Japão, um país que nos prospera e nos abençoa, eles são projetos humanos. Que nós fazemos acordos uns com os outros dentro da própria família, mas nós não consideramos a vontade de Deus no meio de tudo isso. E isso é projeto Babel, que irá ser final no final. Aqui está o final da minha mensagem, tá? No final, esse projeto se transformará, sabe em quê? Em confusão. Porque o espírito de Babel é um espírito de confusão. E quando nós não colocamos Deus na equação dos nossas ambições e projetos, o final de tudo que nós fazemos vira confusão e não paz. E não bênção. Então nós precisamos repensar. Agora, eu não estou falando para qualquer um, estou falando para aqueles que decidem viver debaixo da semente e da descendência da mulher, não da descendência da serpente. Nós precisamos considerar isso.
É um texto difícil de ler até agora, certo? Eu sei, eu estou colocando você contra a parede. Mas por quê? Porque eu creio que nesses 20 e tantos anos que eu estou vivendo no reino, e disse, Senhor, seja feita a tua vontade, eu sei o que eu tenho vivido, eu sei o que minha família tem experimentado. E não é só bênção não, tá? Tem muitos problemas e muitas situações, mas eu sei de uma coisa, que em cada uma delas o Senhor está comigo. E isso é o que conta no final. Nas perdas, no choro, nos lutos, Ele está comigo. Estar com Ele é melhor do que estar com qualquer outra pessoa em qualquer outra situação. Certo? É o Deus que passa pelo que nos faz passar pelo vale da sombra da morte, mas a promessa não é que Ele nos transportará desse vale, mas estará conosco no meio dele. Eu estava contando na célula ontem lá, em Itinomia com a Jennifer, que eu tenho lido o Salmos 23 por muitos anos. E quando eu comecei a ler o Salmos 23, novo, convertido na fé, e li aquela passagem que diz assim, colocarei uma mesa diante dos meus inimigos. Quem conhece essa passagem? Conhece? Aí eu pensava assim, estou eu lá na ponta da mesa, com a coroa de um rei, os meus inimigos tremendo de medo ao redor da mesa, e eu assim, Jesus, meu amigo. Vocês se deram mal, agora tá tudo lascadinho na minha mão, vai comer da minha mão agora. Essa era a minha interpretação desse texto. Aí eu fui crescendo na fé e amadurecendo um pouquinho mais, certo? Depois de uns 5, 6 anos eu descobri que na verdade eu estava naquela mesa para fazer reconciliação com os meus inimigos. Aí eu sentei lá e pensei assim, nossa, vamos ter que pedir perdão pro outro. Olha como é que eu já amadureci um pouquinho na ideia, né? Eu já estava me sentindo igual a eles, de certa forma. Porque eu me entendi como inimigo de Deus e agora eu tenho que fazer paz com os meus inimigos. Então era uma mensagem muito tempo de reconciliação. Então eu achei, vai ter muito choro, vai ter muito pedido de perdão, vai ter muito reconhecimento de pecado, nós vamos chorar. Nossa, difícil vai ser quando ele me colocar em frente aos meus inimigos. Isso foi 6, 7 anos atrás. Essa semana eu li o texto de uma forma completamente diferente. E quando eu li Salmos 23, e quando, ouvindo sobre esse salmo, eu descobri uma coisa, que eu não sou o rei à ponta da mesa esperando destruir meus inimigos. Eu não sou aquele que está fazendo reconciliação. Eu descobri essa semana, e o dia que você descobrir isso, você vai ser liberto, que na verdade eu era a janta daquela janta. Eu estou na presença dos meus inimigos para ser comido como jantar, para que através de ser comida eu possa oferecer a mesma salvação que me salvou. Eu estou ali para morrer, para que a minha morte se torne vida para eles. Então, bem-vindo, crente. Quer ser crente? Bem-vindo à morte. Este é o caminho de Jesus. É morrer para levar a salvação que chegou a mim a outros para que eles também sejam salvos. Então, você é janta. Está preparado para ser comida? Quando nós estamos na vontade de Deus, pode até tentar nos comer, queridos, mas a nossa carne será comida que trará vida, saúde e bênção para todos que estão na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Então nós vamos ver 2 falas, 3 no total. 2, homem a homem, e uma, Deus percebendo a ação deles. Vamos ao texto. Versículo 3. E disseram uns aos outros. Quem? Quem está falando com quem aqui? Os homens em Sinear estão falando uns com os outros. Deus não está na história. E eles disseram, vinde, façamos o quê? Tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Eles estão falando entre si. Deus não se encontra no diálogo. É uma decisão completamente unilateral. E se você não percebeu, uma nova tecnologia surge dentro da narrativa. Até aquele momento eram pedras que eram usadas para construções, certo? E outros tipos de materiais. Mas aqui surge o tijolo. É uma nova tecnologia que surge exatamente em Sinear, porque Sinear era conhecido como uma cidade, um local, uma região com grande quantidade de betume. Isso é um tipo de asfalto. E os homens descobriram que ao queimarem pedras, queimarem esse betume, torná-los em tijolos, a construção se tornaria mais prática e mais fácil. Então eles começam a erguer agora reinos, cidades construídas e levantando edifícios nesses locais. E sem nenhuma permissão de Deus, eles começam a fazer um trabalho excelente ao ponto de levantarem edifícios. É uma tecnologia nova. O problema não está na tecnologia, mas na forma como nós usamos essa tecnologia e para que benefício e para que fim nós usamos a tecnologia. Nós temos muitas tecnologias nos nossos dias. E elas podem ser para o bem e elas podem ser para o mal. A questão é como nós usamos e qual é a nossa intenção em usá-las. Amém? Por isso que eu não fico pegando no pé de gente que traz Bíblia de papel, Bíblia de aplicativo. O importante é como você usa isso e para quem você usa isso. Então o instrumento não é o problema. O problema é a forma que é manuseado esse instrumento. E aqui era para construir edifícios, para mostrar o seu poder, mostrar com soberba a sua autonomia. Então Deus está julgando a intenção do uso da matéria-prima.
Certo? Então nós não temos que ter medo da matéria-prima, nós temos que ter consciência da nossa intenção em como usamos essa matéria-prima. Isso é muito importante. Então eles estão falando entre si e continua falando. Olha o versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Deus disse, espalhem-se. E eles estão construindo uma cidade. E uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então agora é uma proposta de construir uma cidade, e nós já vimos na narrativa bíblica em outros capítulos que os construtores de cidades se deram muito mal dentro da Bíblia. O primeiro deles foi Caim, que deu o nome da cidade de Enoque, do seu filho, e nós sabemos o fim de Caim. Caim nasce lá Lameque, e todo o mal, a poligamia surge, os homens estão em violência uns com os outros, e isso vai culminar lá no colapso, no dilúvio na arca. Então nós vemos que esses construtores de cidades, de novo, a cidade não é o problema, mas a intenção daqueles que constroem as cidades que é o problema. É isso que está acontecendo aqui novamente nessa narrativa. E uma proposta, eles dizem aqui, de construir uma torre. Nós estamos falando aqui, não de um edifício de 100 andares como o Empire State, né, o Freedom Tower lá em Nova York, vocês conhecem, o prédio mais alto do mundo que está na Malásia, eu acho. Nós temos na nossa mente já essas figuras, porque é isso que nós conhecemos. Mas não era exatamente isso. Era um que chamamos de zigurate. Tá? O zigurate era um templo muito famoso naquele tempo. Muitas outras religiões construíam esses tipos de templo. Eu quero mostrar para vocês aqui, vou passar um vídeo, só para vocês verem o que era essa torre. Nós encontramos na arqueologia, eles cavaram algumas dessas torres, e até na Turquia, acreditam ser a Torre de Babel, construída para um deus babilônico. E eu quero que você veja mais ou menos do que nós estamos falando quando nós falamos sobre uma torre como a Torre de Babel, para que você tenha uma noção do que está acontecendo aqui. Então repare, é mais ou menos esse negócio aqui. Vocês estão vendo aí? Deixa eu sair daqui. É isso aqui, ó, que você vai ver aqui agora. Eu já dei o play aqui? Já. Olha aí. É mais ou menos isso aí. Então tinha uma escada gigantesca aqui até o topo. O topo ficava o templo. Essa aqui é a escavação que eles encontraram dessa zigurate, a mais recente. E esse topo ali, os sacerdotes, né, aqueles que trabalhavam dentro disso, eles acampavam ao redor daqui. E essa grande escada subia. E qual era a intenção deles? É chegar até os deuses. Eles queriam chegar até o topo dos deuses. Ali havia um templo lá em cima no topo. E eles queriam agradar os deuses para que os deuses os favoreciam. Essa é a ideia da Torre de Babel. Nós queremos construir um forte, um lugar de adoração, para que Deus seja manipulado e Ele possa agir em nosso favor. Então repare, nós não estamos falando necessariamente de um lugar muito alto, mas estamos falando de uma intenção muito alta, que chegou até os céus e desagradou o coração do nosso Deus. Certo? Essa torre grande era uma forma de pirâmide com níveis, vários andares. O último andar havia um templo, havia uma escada gigante para os homens encontrarem com Deus. As cidades eram construídas ao redor desse templo e escavavam e tinham mais ou menos até 90 metros de altura. Esses zigurates que nós estamos vendo aqui dentro desse texto. Certo? Então qual era o objetivo? Qual era o objetivo desses homens em construir templos em lugares como esse aqui que nós estamos vendo? Primeiro é construir novas religiões com seus próprios deuses, para servirem às suas vontades. E, na verdade, o maior desejo era o mesmo desejo de Adão e Eva. Eles queriam ser deuses, chegar ao topo dos deuses e se tornarem deuses. Então, gente, vamos lá. A artimanha do diabo continua a mesma. Há mais de 6.000 anos, sei lá quantos anos nós estamos aqui nesse planeta. Continua usando a mesma estratégia. Nosso inimigo quer que nós nos tornamos autossuficientes, donos de nós mesmos e deuses das nossas próprias vidas. Então, o que está acontecendo aqui em Babel é uma rebelião consciente contra o Criador. É a autonomia humana tomando forma, é chegar aos céus pelos seus próprios esforços. E, na verdade, gente, deixa eu ser bem sincero, muito das nossas religiões, inclusive religiões evangélicas dos nossos dias, estão promovendo essa ideia de se esforçar para agradar a Deus, para que Deus te salve e te abençoe. É muito zigurate isso. Construímos templos gigantescos nos nossos dias para que as pessoas se aproximem mais de Deus e ali elas fazem suas oferendas, seus sacrifícios para agradar o Deus e o Deus favorecer. Está vendo que eu sinto um pesar no meu coração profundo, mas tenho que afirmar isso para que haja postura de mudança entre nós. Muito do nosso cristianismo, entre aspas, hoje em dia, está muito mais próximo do paganismo do que nós pensamos.
Entregamos ofertas aqui, contribuições, porque nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós naquela semana. Isso é paganismo, isso não é cristianismo. E é isso que esse povo está fazendo, tentando comprar os deuses e se tornarem seus próprios deuses. Eles queriam garantir a imortalidade deles. Olha aí, de novo, Éden, gente. Ou seja, o que é um zigurate, pastor? O que é uma torre? É uma nova construção de um novo Éden, mas uma construção própria desse Éden. Eu quero construir um jardim da minha maneira, do meu jeito. E o que nós chamamos isso semana passada? Isso se chama maldição. Bênção é você entender quem você é como filho e manifestar agora nessa relação com Deus para que outros também se tornem filhos. É você ser confiável de Deus e você gerar e produzir vida nos outros. Isso é bênção. Não é você dar certo. Essa noção de bênção popular hoje em dia, muito dentro do seio da igreja, que você faz uma coisa e você é abençoado e você é bênção, está errado. A Bíblia não é assim. E o que é maldição? É nos apropriar da bênção, do nosso jeito, nos nossos próprios termos, para adquirir aquilo que nós desejamos. Isso é manipular os deuses. E é exatamente isso que esse povo queria fazer. E aí eu fiquei assim, sabe, perturbado com isso essa semana e falei assim, Deus, será que nós como Home temos sido mais pagão do que cristão? Será que as nossas práticas, os nossos cultos, os nossos rituais, as nossas celebrações, será que elas estão mais próximas desse zigurate do que do reino de Deus? Será que nós temos no coração a vontade de nos relacionar e nos sermos de fato uma família? Ou isso aqui é uma instituição, uma associação que tem seus benefícios e nós todos estamos tentando manter essa instituição? Se esta é a nossa escolha, se essa é a nossa opção, nós estamos completamente errados, amados. Nós temos que mudar isso hoje. Não, a igreja não é isso. A igreja não é isso. A instituição serve a igreja. Não a igreja serve a instituição. E enquanto nós não entendemos isso, nós vamos construir nossos próprios zigurates, nossas próprias torres. Se você não está aqui com uma intenção familiar, uma intenção de se tornar um com esses irmãos aqui e promover vida, e abençoar eles e participar da vida deles, e sermos igreja, e quando nós contribuímos de forma generosa, voluntária, fazemos isso porque temos a vontade que essa união possa levar mais desse evangelho de graça, de amor para outras pessoas. Então nós contribuímos para que possamos manter as mínimas estruturas básicas para que nossas reuniões estejam produzindo vida na vida dos outros. Nós não estamos aqui entregando nada, fazendo nada, cantando louvor. Você acha que Deus está lá no céu e fala assim, meu Deus, estou precisando tanto de um louvor hoje. Estou tão carente. Ai, tomara que alguém ore para mim hoje. Será que Deus está assim? Vocês que estão estudando no módulo 3, vocês entenderam o que é o hedonismo cristão. E vocês entenderam que nossas orações, elogios, tudo que nós fazemos para Deus é uma forma de Deus retribuir e derramar generosamente sobre nós diante do prazer que nós exercemos na presença dEle. Quando a igreja entende isso, quando vocês amadurecem nessas ideias, nós paramos de servir deuses pagãos e começamos a servir o Deus da eternidade. Eles queriam criar uma cultura centrada no homem, através da ajuda da ciência e da tecnologia. Isso que são os tijolos. Eles queriam fixar um lugar, um governo unido e mundial ali, em Sinear. E muitos de nós temos essa ideia hoje, dentro da nossa expressão de fé, e nós precisamos mudar isso. E outra coisa que você lê no texto aqui, eles queriam fazer o nome deles o quê? Famoso. Gente, se tem uma praga hoje na igreja que as pessoas estão em busca de fama, de reconhecimento, de seguidores. A gente está doente, gente. E a gente precisa, em nome de Jesus, tomar um IV aí, tomar um soro. Urgentemente da graça do amor de Deus, sabe? Precisamos tomar um soro na veia e descobrir que nós somos como filhos. E como esse Deus quer nos abençoar para que nós sejamos de fato uma bênção. E não construir nossos templos em nossos nomes. E não nos tornarmos famosos, gente. Em nome de Jesus, não viva o Babel. Em nome de Jesus, quando você entrar numa rede social e você quiser, pense 10 vezes antes de postar uma coisa e veja se esse postar, esse falar, esse fazer não está promovendo a você mesmo e não a Deus em sua vida. Gente, como eu quis postar sobre a eleição nesse tempo. Quantas vezes eu até, antes de apertar o botão, o Espírito falou assim, tem certeza? Eu falo assim, não, Deus, não tenho certeza que é eu tentando gritar na minha alma, as minhas injustiças que eu enxergo e essa coisa doentia que a gente está vendo aí, eu estou querendo botar todo mundo no lugar e eu falo assim, Deus, me poupa disso, pelo amor de Deus, não é da minha conta. O Senhor está no controle, o Senhor é Deus, sendo Lula, sendo Bolsonaro, seja quem for, o Senhor continua sendo Deus e eu vou confiar em Ti mais do que na minha capacidade de entender o que está acontecendo.
E aí sabe o que eu faço? Eu piso em zigurates, eu piso em torres, eu piso em Babel, eu costumo e começo a construir o reino. E todos nós precisamos disso. Então reparem duas falas dos homens, e a pergunta é, o que Deus irá fazer? O que Deus irá fazer? E o texto é irônico agora, preste atenção, é muito interessante, versículos 5 a 7. Deus está falando com você nessa noite? Tem certeza? Porque isso vai provocar mudança. Isso vai provocar atitude. Esse sonho mirabolante, louco seu, ambicioso seu, de ganhar todo o dinheiro aqui no Japão e construir milhares de casas no Brasil, vai ter que mudar isso aí. Certo? Deixando seus filhos com creches, abandonando sua família por causa de dinheiro, você vai ter que mudar aí, meu irmão. Minha irmã. Certo? Vai ter que ter um estalo nesse negócio aí. Não vai ser fácil, não. Porque senão, vamos continuar construindo os zigurates. E Deus quer um reino. E Ele cuida de quem cuida do reino. Então nós precisamos repensar essas dinâmicas que nós temos hoje. Diz assim o texto. Então desceu o Senhor. Você acha que Deus pegou uma escada no elevador e desceu, gente? Não, né? Ele está atento àquela situação agora. Isso que o texto quer dizer. Porque já vimos seres celestiais descendo no capítulo 6, lembra? Os filhos de Elohim se relacionaram com os filhos de Adão. Lembra disso? Já desceu o anjo lá e o negócio foi feio. Anjo desceu, se relacionou com mulher, deu um problema, nasceu um tal de Nefelim aí que criou o maior problema para o povo. E agora é Deus que está descendo, essa é a ironia do texto aqui. O próprio Deus está agora atento àquela situação e Deus desce o quê? Para ver a cidade. Reparou o detalhe? Então é como se Deus estivesse lá, olha, a interpretação bíblica, ela não é grega, certo? Ela é hebraica. Ela é de um judeu. São judeus que escreveram esse texto. Então os judeus não pensam cima e embaixo. Certo? Dualismo assim, ó. Pra cima e pra baixo. Céu e inferno. Como se o céu fosse lá e o inferno aqui embaixo. Isso é grego. Os hebraicos não pensam. Os hebreus não pensavam assim. Eles acreditavam que existiam duas dimensões. A dimensão natural e a dimensão sobrenatural. E é por isso que Jesus, quando está os discípulos depois da sua morte e ressurreição, ele aparece no meio dos discípulos. Lembra disso? Ele não passou pela porta, pela parede. Ele apareceu. A dimensão sobrenatural se tornou uma com a dimensão natural. É assim que um judeu pensava. Sobre céu e inferno. Paulo vai usar a linguagem de céu, mas ele quer dizer isso aqui, ó. É quando céus e terra se unem. É como se um portal se abrisse e céu e terra se unissem. Então, quando o texto diz que Deus desceu para ver a cidade, há uma ironia do texto. Porque é como se o autor estivesse dizendo assim... Deus olhou uma coisinha lá, minúscula, lá embaixo, e falou assim, tem uma coisa diferente no mapa. Tá vendo? Ele está zoando, ele está caçoando desse povo. O texto está dizendo assim, esse povo pensa que é construir uma coisa miniatura dessa aí, achando que vai me mover, que vai mudar minha atenção, minha intenção acerca deles. É irônico aqui o texto. Deus está caçoando da construção minúscula aos olhos dele desse povo, que para eles era 90 metros e absurda. É isso que o autor está dizendo aqui, sabe? Então nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, ele não perdeu o controle, ele vê as construções dos homens como pequenininha debaixo do seu poder, da sua glória, da sua majestade, do seu infinito amor. Está entendendo? Então diz que ele desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Você viu isso? Isso é uma profecia fatal, não é? Porque vamos pensar em quantas torres nós temos visto nos nossos dias. Quando Deus disse é só o começo, ele está avistando o presente, passado e futuro simultaneamente. Então ele está vindo lá no século 21 e está dizendo assim, os homens, por obstinação, pecado, autonomia, independência, autossuficiência, continua construindo suas torres. Isso é só o começo. Essa torre aqui é só o começo. E essa é a realidade dos nossos dias. E o pior é que nós, cristãos, filhos de Deus, estamos aumentando e propagando esse mal, construindo as nossas próprias torres. Gente, em nome de Jesus, toma conta disso hoje. Analise quais são as torres que vocês estão levantando hoje. E a torre pode ser um monumento de orgulho, de dependência em coisas, em valores, em dinheiro, no trabalho. Essas são as torres que nós precisamos pensar aqui nessa noite. Não é um edifício, não é um prédio. Ninguém aqui está construindo prédio. Alguém está construindo prédio aqui? Não, né? Ok. Então não é isso que ele está falando. Não é isso que o texto está tentando nos levar a entender.
É que nós temos construções que nós estamos também desafiando a Deus através delas. E nós precisamos entender se é um reino ou se é uma torre que nós estamos construindo. Urgentemente. Porque Babel reflete maldição, reino reflete bênção. E nós precisamos entender isso, viver isso o mais rápido possível. Ele diz, isto é apenas o começo. Pergunta, por que existe fome na terra até os dias de hoje, gente? Por causa das torres, dos homens que não querem desconstruir para poder partilhar. Eu já disse isso a vocês e repito, se os 10 bilionários da terra dessem 1% das suas rendas, do seu dinheiro hoje, acabaria com a fome na terra. 1%. E não conseguimos fazer isso. Não conseguimos nos unir numa só linguagem, um só pensamento para agir de forma a abençoar aquele que precisa, aquele que necessita. Contra a injustiça, contra a corrupção, contra a maldade. Porque os irmãos ainda guerreiam e se matam por coisas. São torres, monumentos de autonomia, de autossuficiência que continuam se levantando. Mas Deus, por misericórdia, deseja estancar esse mal. Quando Deus vem com juízo, gente, não é só um carrasco, ditador que vem para acabar com uma situação, mas é um Deus de misericórdia que quer estancar aquele mal. Deus sabe que se essas construções continuarem a serem feitas, e mesmo assim Ele trabalha no tempo e sabe que isso é só o começo, Ele não quer que aqueles que são imagem e semelhança dele assumem esse tipo de intenção, esse tipo de direção, porque isso irá propagar o mal e a perversidade em todo mundo. Deus é muito misericordioso. O que Deus faz? Ele diz, vinde, desçamos e confundamos, lembrando que a linguagem está no plural, e aqui nós não vemos a Trindade ainda, não é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo ainda, no Antigo Testamento eu estou dizendo. Não há como você dizer que é a Trindade que está vindo, descendo, mas há noções de um Deus plural, de um Deus que não é somente essa noção de um, nesse sentido assim, embora ele seja um em 3 pessoas, e nós reconhecemos isso através da doutrina da Trindade, que surge após a nova aliança. Mas aqui nós temos noções de um Deus que é plural, de um Deus que se manifesta, de um Deus que deseja interceder, interferir no movimento humano. E o texto diz, vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Essa palavra aqui, confundamos, é a palavra Bavel no hebraico. E daí que tiramos a palavra Babel. Babel não está no texto, não há somente um cabeçalho, talvez na sua tradução dizendo a torre de Babel, mas Babel significa Bavel, que na verdade é em hebraico a palavra confusão. Então é uma torre de confusão, porque as línguas foram confundidas ali, para que esse projeto de poder não se manifestasse. É um Deus de misericórdia, tentando estancar o mal da humanidade. E Ele continua agindo todos os dias, gente. Essa guerra na Ucrânia e na Rússia não se tornou uma guerra mundial aí, porque a misericórdia de Deus continua em ação e Deus continua sendo Deus em nossos tempos também. Ele continua presente, Ele continua interferindo e agindo em todos os tempos. Versículos 8 e 9. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Olha a misericórdia de Deus, num juízo. Por isso foi chamada Babel, confusão. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Aqui nós encontramos a raiz, ou tronco linguístico para todas as 186 línguas que nós temos no mundo aqui hoje. Não é que eles saíram dali falando português, tá, gente? Não, português não existia ainda. É um derivado de outras línguas raízes que acabou surgindo depois do português. Mas aqui nós temos o tronco para tudo isso, certo? Foi um ato sobrenatural que impediu um projeto maligno e tirânico, mas que ainda não resolve o problema do mal e da perversidade no coração humano. Todos os leitores do Gênesis estão esperando alguém que estanque esse mal de uma vez por todas. Essa é a esperança, tanto do povo de Deus no Antigo Testamento, quanto do povo de Deus no Novo Testamento. É que um filho da mulher, não um descendente da serpente, venha e de uma vez por todas acabe com a maldade. Essa é a esperança e a expectativa de todo leitor de Gênesis. E o que acontece? Ao Deus parar a construção, aquilo que eles esperavam como imortalidade se tornou mortalidade. Aquilo que eles queriam como renome e fama agora são espalhados por toda a terra. Todo projeto de fama que os seus filhos
tentam reproduzir na terra o Pai de misericórdia, o Deus que é Pai, Ele irá acabar com eles. Você já entendeu isso? Que todo crente, tá? Vou falar assim, ó. Deixa eu abrir meu coração aqui. Todo crente que busca a fama, uma hora se dá mal. E posso dizer uma coisa pra você? Não é o diabo que faz isso, não. É o próprio Deus, porque Ele é Pai e Ele disciplina aqueles que Ele ama. E graças a Deus que Ele age na vida daqueles que tentam se levantar com a fama e estanca o seu projeto autônomo e autossuficiente, para que eles possam ser restaurados e mudem ideia acerca de buscarem essas coisas. Não tente ficar famoso, que você vai se dar muito mal, meu irmão. Certo? Se Deus te usar para a glória dele, se Deus te dar inúmeros e incontáveis seguidores, deixa Ele fazer a glória dele, você não fique focado nessas coisas e você continue buscando a glória de Deus. Porque Deus tem ações imediatas contra aqueles que tentam o renome, a imortalidade e a fama. Bom, esse é o texto. Vamos resumir aqui? O que Deus está fazendo aqui nesse texto, vamos fazer um resumo agora. É expor o espírito de arrogância, de independência do homem após a queda do dilúvio. Um alerta a uma nova geração. Lembre-se que Moisés está escrevendo centenas de anos após. Ele está na planície de Moab, escrevendo aquela nova geração que está prestes a entrar na Terra Prometida. E essas histórias são contos que levam esse povo ao temor a Deus, a não buscarem autonomia, a não buscarem autossuficiência e dependerem de Deus. Foi em Deuteronômio que Moisés escreveu no capítulo 28 que nós devemos escolher entre a bênção e a maldição. Lembra disso? Foi para essa geração. Então nós temos uma escolha a fazer. Viver debaixo da soberania de Deus, submissos a Ele, ou viver de acordo com a nossa vontade. Maldição e bênção. Então essa nova geração ali, nas planícies de Moab, prestes a entrar na Terra Prometida, estão ouvindo esses contos e vendo um Deus que age diretamente contra aqueles que querem viverem para si mesmos, viverem de forma autossuficientes, soberbos e arrogantes por toda a terra. Ele também quer, Moisés, explicar a origem das línguas que fizeram com que os homens se espalhassem por toda a terra. Principalmente a origem de Éber, de onde vem o nome Hebreus, que é descendente de Terá, de onde gerará o filho que é o pai da nação de Israel, Abraão. Abraão irá nascer e Moisés está contando para essa nova geração de onde vem o pai da nação Israel. E tudo deu errado novamente. Nós vimos mais uma ambição e projeto humano caindo por terra. Mas há uma esperança ainda no texto. Que em algum momento Deus levantará um outro homem, um descendente da mulher, para liderar esse povo à terra prometida. Não aquela que é ali no Mediterrâneo, mas uma terra espiritual, uma nova Canaã, uma nova Jerusalém, ao qual todos nós iremos habitar um dia. No capítulo 12, vem o pai da nação. E ele, um homem de Ur dos Caldeus, um babilônico, irá se levantar. Reparem, o teste é de cada um de nós. Nós escolhemos ser filhos da serpente ou filhos da mulher. E agora um babilônico, um cananeu irá se levantar, e ele será o próximo personagem da narrativa, que irá nos conduzirá. E se Deus quiser, nós estamos lendo junto com os leitores. Se Deus quiser, ele será o descendente da mulher que nos levará à promessa. Será ele? Bom, isso nós vamos ver na semana que vem. Amém? Vamos aplicar agora. Pergunta número 1. Quais são as cidades e torres que estamos atualmente construindo que não passam pelo crivo de Deus e são monumentos da nossa autonomia, rebeldia e desprezo ao Criador? Quais são essas torres na sua vida hoje? Quais são as cidades que você está levantando ou sonhando em levantar? E olha, eu disse a vocês e vou repetir. Vocês conhecem a minha história também. Meus pais foram em 1988 para os Estados Unidos em busca do sonho americano. Construíram, ralaram, se mataram de trabalhar para que eu e meus irmãos tivessem a oportunidade que nós tivemos de terminar uma faculdade, de ter uma carreira. Eles fizeram isso em redor desse sonho americano. E no meio de busca desse sonho americano, eles foram salvos. Eles se tornaram uma bênção para muitas e muita gente e nos chamaram a nos tornarmos também bênção para outras famílias da terra. E por isso nós estamos até no Japão aqui. Poderíamos estar muito bem lá nos Estados Unidos, vivendo uma vida muito bem confortável, mas nós escolhemos ser uma bênção para essa nação e uma bênção para vocês. Em vez de construir uma torre lá, uma cidade lá, nós desejamos promover um reino aqui. E eu fico perguntando a você nessa noite. Isso não é para me levantar, me gabar de forma alguma. É pura graça de Deus. Eu não mereço nada disso. Estou aqui simplesmente porque Ele me chamou. Não tem mérito nenhum em mim. Mas a pergunta é, quais são as cidades e torres que você está construindo hoje? Que não anunciam, que não denunciam a justiça, que não denunciam o amor, a graça. Quais são? E talvez você tenha aqui nessa noite mudar alguns projetos que você gerou lá no Brasil antes de chegar aqui.
E você está vendo que nada está dando certo. E você continua com muita, vou dizer uma palavra que nem gosto de ouvir. Está preparado? Teimosia. A tentar, pela força do seu braço, pela sua capacidade intelectual, pelo seu empenho e esforço, levantar essa torre, que na verdade é um monumento da sua independência. E você precisa repensar urgentemente como que isso que você está levantando glorifica a Deus. E talvez você descubra nessa noite que não glorifica a Deus em nada, tem tudo a ver com você e está dando... Olha, aí você pensa assim, por isso que está dando errado, pastor. Se tiver dando errado, dá glória a Deus, porque se tiver dando certo é porque Deus tirou a mão. Porque esses projetos, nós não temos que buscar que eles dão certo. Se está dando certo, isso é um problema, gente. Não é que está dando, nós estamos bem. Se os nossos projetos pessoais estão dando certo, pode ser que o diabo está com a mão nisso. É quando dá errado que o Pai de amor manifesta a sua disciplina para que nós possamos consertar a nossa trajetória. Causa tristeza? Causa. Mas no final tem fruto. Então nós precisamos considerar essas construções. Por que nós estamos aqui? É sério isso, gente. Eu detesto falar isso porque pregando uma coisa dessa eu posso perder alguns de vocês. Certo? Talvez você caia a ficha já e fale assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tem que voltar amanhã para o Brasil. Ou talvez você fale assim, meu Deus, por que eu estou voltando para o Brasil? Eu tenho que ficar aqui mesmo. Aqui é meu lugar. Aqui onde Deus vai abençoar meus filhos. Aqui onde eu vou crescer. Aqui onde eu vou ter uma família para me abençoar. E cuidar deles quando eles crescerem. Gente, a gente tem que considerar e perguntar a Deus. Seja o que Deus quiser, então seja o que Deus quiser. É isso mesmo? Então você vai orar assim. Se o Senhor quiser, eu volto para o Brasil. Se o Senhor quiser, eu fico nessa nação até ficar velho. E Deus vai cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, porque eu vivo para Ele, eu não vivo para mim. Eu não sou Babel, eu sou reino. Considere isso nessa noite, em nome de Jesus, porque senão você vai perder um monte de tempo, energia, força. Você precisa considerar essa verdade. Onde se encontra o espírito de Babel agora? De confusão na sua vida. Agora, a partir das decisões unilaterais que você tem tomado, considere isso. Está vendo confusão em alguma área da sua vida aí? Está vendo confusão? Essa confusão é fruto de uma decisão autônoma, autossuficiente, arrogante, unilateral. Você não colocou Deus na equação, é por isso que você está experimentando o espírito de confusão. Terceiro e último. Quais são os projetos humanos que temos perseguido em busca de imortalidade, renome e fama atualmente? Pastor, eu estou com uma ideia aí, olha, essa vai dar certo, eu vou conseguir 1000 seguidores lá no Instagram. Qual o propósito, meu irmão? Pastor, eu só quero um monte de gente para me... Você é muito raso, você é muito pobre. O que você quer fazer com essa ferramenta? Como é que você quer produzir vida nas pessoas, ser bênção? Por favor, pare de buscar para si mesmo e busque com intenções mais altas. Chame Deus para essa história, coloque Ele no teu projeto e viva isso, e construa a partir disso. Em nome de Jesus. Porque vamos ser sinceros, o que mais vejo hoje em dia é gente viva morta. Um monte de gente assim, ó, você olha assim no Facebook, aquela cara de sorriso alegre. Você vai conhecer a história dessas pessoas, elas estão morrendo. Morrendo. Gente, assim que as fotos são as mais maravilhosas possíveis. Mas quando você fica sabendo a história delas, elas estão no meio de um caos, de um inferno absurdo. Mas ninguém sabe. Porque as suas propostas, as suas ambições, as suas buscas estão levando elas à morte, não à imortalidade. E nós precisamos ser como Jesus, sente, um poço de água viva que jorra para a vida eterna. Nós precisamos abençoar, produzir vida, ser gente confiável de Deus e ir para esse mundo caótico e fazer a diferença, porque no final é isso que vai contar, é isso que vai gerar do nosso Pai as palavras, filho bom, filho que dá muita alegria, que eu tenho muita prazer, esse é o filho que eu conheço, é esse que me representa aí nessa terra caótica e que irá fazer a diferença. O que você tem feito, meu irmão? O que está acontecendo hoje? Por que você está desanimado? Por que você está triste? Será porque você está buscando muito de si mesmo? Sabe, gente, toda vez que eu fico desanimado, ó, na mesma hora, o Espírito Santo vem e fala para mim, o que você está fazendo para você mesmo que está gerando esse desânimo na sua vida? Porque quando eu busco a Deus, eu só tenho alegria, eu tenho esperança, eu tenho tudo aquilo que Ele é. Mas quando eu estou buscando algo para mim mesmo, eu sinto desânimo, frustração, depressão. Pode ver que se você está experimentando desânimo, depressão, chateação, seja o que for, você está focado demais em si mesmo. E você não está
focado em ser alguém que se entrega e que ajanta na mesa dos seus inimigos. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Só nos resta orar. Não sei o que mais falar. Pai querido, se falei demais, me perdoa, Senhor. Mas a indignação do meu coração ao ver esse texto e ver a arrogância humana, a independência humana, ao ver projetos humanos, Senhor, que desconsideram o Senhor, que desprezam, na verdade, o Senhor, e enxergar que isso é uma possibilidade entre a minha família na fé, meus irmãos aqui, torres sendo levantadas, cidades sendo levantadas, que desonram o Teu nome. Eu fico indignado, Deus. Por que tanta falta de compromisso nos nossos dias? Por que tanto desânimo? Por que tanta depressão? Porque nós estamos levantando projetos humanos, projetos que têm mais a ver com nós mesmos do que com o Senhor, com o Teu reino, com a Tua glória. Então nos perdoe, Deus, que haja um derramar de um espírito de arrependimento nessa noite, pelas construções que nós levantamos aqui, pelas torres que nós erguemos aqui, que tem o nosso nome e que queremos buscar a fama e o renome e a imortalidade através deles. Senhor, a partir de agora, eu quero te prometer, e espero que a igreja também compartilhe dessa oração comigo, que tudo que nós iremos fazer, seja para o Brasil, seja ficar aqui, seja ir para qualquer outro lugar, nós vamos orar assim: Senhor, se Tu quiseres, Senhor, se for a Tua vontade, nada mais e nada menos do que isso, Deus, então que assim seja, Senhor. Se o Senhor quiser, eu farei isso. Se o Senhor quiser, eu farei aquilo. E isso não é uma transferência de irresponsabilidade, mas isso é uma transferência de independência. E nós queremos ser dependentes dentro das nossas responsabilidades. Então, Deus, eu vou fazer essa oração e eu vou para cima. Eu vou usar meus dons, meus talentos, eu vou usar a graça que foi me dada, eu vou usar os recursos que vêm do alto para mim e eu vou fazer o meu melhor com aquilo que está diante de mim e confiar que aquele que fez os planos é menor do que aquele que tem a resposta da língua. Confiamos em Sim. Confiamos sim, Senhor. Confiamos em Ti, mais do que em nós mesmos. Então, Deus, eu quero que meus irmãos considerem as torres agora. As cidades, falando metaforicamente, é claro. Que eles têm erguido e levantado nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Projetos que nasceram ao chegarem nesta nação. Projetos completamente isentos de uma relação contigo, isentos do Teu nome. Teu nome não está nesse projeto. Mas eles continuam lutando, gambateando, se esforçando, gastando vida por causa desses projetos que não serão bem-sucedidos. Então, que haja arrependimento, que haja uma volta a 180 graus e que possamos sair daqui desafiados a viver a Tua vontade e não a nossa. Porque aí dá bênção. Aí há propósito, aí há sentido na vida. Aí não há desânimo que toque, não há depressão que chegue. Aí o Senhor está. Então que todos os outros projetos que não estão o Senhor nisso sejam abandonados essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que nessa noite nos ajude. Talvez você fez essa oração aí, mas você está sem forças. Talvez você fez essa oração aí, mas você precisa de um toque. Precisa de alguém que te abençoe. Então eu quero te dar a oportunidade de permitir com que eu ore com você, que os pastores orem com você. Que o pastor André vai vir aqui também. E você que o Senhor falou nessa noite, e fala assim: pastor, eu entendi, eu sei quão orgulhoso eu sou, eu sei quão soberbo eu sou, eu sei quão arrogante eu sou, eu sei quão independente eu sou, mas eu não consigo sozinho, pastor, me ajuda. E eu não tenho poder nada em mim, gente, não tem nada místico em mim, mas eu tenho o amor fraternal para te oferecer. Eu tenho a graça de Deus para derramar, eu tenho a autoridade pelo Espírito Santo dada para orar e abençoar a sua vida, para que você se converta, para que você mude sua trajetória e desconstrua essa torre, pare de construir e construa algo que vai honrar o nome do teu Deus. Em nome de Jesus.